Amados irmãos, a paz do Senhor. Esse atraso aí de 10 minutos foi um problema que deu na conexão aqui, mas graças a Deus deu certo. Hoje o nosso tema é o cristão e a depressão, tá bom? Eu vou saudando logo os irmãos que estão entrando aí, a irmã Francisca, o Aragão, a Jarlene, o Antônio, a Chaves, o Demerson, tá bom? Deus abençoe. Deu um probleminha aqui. Na verdade não foi nem na internet, foi no meu celular, tá bom? A linha entrando também, Giovânio, o homem das anotações, a Jarlene também, a paz do Senhor. O Rafael também entrou, tá bom? Então, vamos lá. O irmão Marcos Penha também já está online. Vou esperar o povo entrar uma boa parte aí. O tema de hoje, Josivane já está colocando aí para quem quiser saber. É o cristão e a depressão, tá bom? O cristão e a depressão. Na verdade, eu pensei que daria, né, para a gente falar só hoje sobre esse tema. Mas não, porque hoje não está nem pesquisando, tá bom? Tá ouvindo aí, Cleitaf? E esse tema dá pra gente trabalhar ele não só um dia, não só hoje. Dá para trabalhar vários dias, viu? Então aí eu já agradeço aos irmãos que fizeram bastante divulgação do tema nas redes sociais e peço também que divulguem cada vez mais para a gente nos outros dias também trabalhar, tá bom? O tema, eu escrevi aqui um roteiro para nós pensarmos agora sobre ele. E o texto bíblico que eu quero escolher, que eu escolhi para a gente, o texto bíblico, Josivane já pode colocar aí, texto bíblico. Tava até anunciado lá no bannerzinho da live, é o Salmo de número 42. Quem puder já ir abrindo, Salmo de número 42, tá bom? Salmo de número 42. Então, vamos lá. O Josivane coloca aí, Andressa entrou, a Jaqueline, o Henrique também, tá bom? Então o nosso tema é o cristão e a depressão. E o texto bíblico que nós vamos utilizar é o Salmo de número 42, tá bom? 42. Charles também, o Lucas Daniel também, já está na área, irmão. A irmã Ivone também já está na área, Elineuza também, o Diego, Tâmara também, sempre dando uma passadinha, né, Tâmara? Então vamos lá, vamos ler o Salmo de número 42. Quem tiver aí na sua casa, já acompanha a leitura do Salmo 42 comigo, tá bom? Taim já chegou, né, Taim? Para falar de depressão e graça. Então, meus irmãos, vamos ler então o Salmo 42. Eu quero ler apenas alguns dos versículos e em algum desses versículos eu vou estar me pautando, tá bom? Salmo 42. Vamos ler o versículo 1, que diz, versículo 1, que diz: como uma coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar-me a Deus? Veja o versículo de número 2. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. No versículo 2, você já vê ali um sintoma de uma pessoa com depressão, no versículo 2, viu? Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Aí no versículo 4 ele vai continuar descrevendo o estado emocional dele. Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir à multidão
conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Olha o versículo 5. Versículo 5. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Pule agora para o versículo de número 11 aí. Versículo de número 11, que vai dizer: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amados irmãos, a depressão, 300 milhões de pessoas no mundo, 300 milhões de pessoas no mundo enfrentam o problema da depressão. Tá bom? Eu utilizei também esse livro da doutora Marisa. Tá bom, doutora Marisa? Eu até recomendo para vocês. Esse livro é muito bom. Daqui a pouco eu vou colocar ele para vocês aqui a imagem dele no meu Instagram, e vocês podem depois verificar, tá bom? Então, 300 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde, passam por esse problema de depressão. No Brasil, 10 milhões de pessoas, imagina aí, 10 milhões de pessoas enfrentam o problema de depressão. Segundo as pesquisas, 75% das pessoas que estão com depressão, elas não têm noção ou percepção de que elas estão nesse estado, tá bom? Então, o meu primeiro objetivo aqui com vocês, antes de chegar a comentar o texto, é buscar, eu não vou dizer definição, porque eu percebi que a maioria dos especialistas, eles evitam uma definição. O que eles fazem é dar sintomas, tá bom? Dar sintomas. Começo logo no meu roteiro aqui já, no meu roteiro de estudo, diferenciando a depressão de uma simples tristeza, tá bom? Depressão não é apenas uma simples tristeza. Tristeza tem causa. Depressão, às vezes as pessoas se sentem tristes até mesmo sem saber. Uma pessoa triste pode chorar. Uma pessoa depressiva, ela chora, e não apenas chora por algo que aconteceu. Ela chora, às vezes, sem saber, ou em relação ao tempo, de forma mais prolongada, tá bom? A tristeza geralmente pode durar pouco tempo. A depressão, ela pode ocasionar, se levar, passar 1 mês, 2 meses, ou até anos. Alguns casos se chega mais ou menos a 5, 10 anos nesse estado de depressão, tá bom? Então, a tristeza é ocasional, a depressão já é um estado, tá bom? Um estado. É diferente. E muito além do luto também, tá bom? O luto, você tem uma tristeza por causa da perda de uma pessoa, que você tinha ligação emocional. Eu vou agora tentar usar algumas palavras, que eu sei que algumas pessoas que estão me ouvindo talvez enfrentem esses problemas ligados à depressão. A depressão, alguns autores vão descrever como uma dor profunda na alma. Eu vou usar alguns adjetivos para tentar descrever sensações de alguém que tem depressão, mas de buscar um conceito científico ou médico para isso. Uma pessoa deprimida, ela sente um aperto profundo na alma. Ela tem uma sensação de impotência interior, ela tem uma sensação de vazio, ela tem uma sensação como se o próprio ser dela não existisse. Ela tem um deslocamento de pensamentos vagueantes. O estado que uma pessoa de depressão fica chega desde uma perda de propósito da vida, uma falta de vontade de se alimentar, ou um excesso de alimentação. A pessoa acorda de manhã sem vontade de acordar,
quando ela vai dormir, ela não sente vontade mais de acordar, porque ela fica numa alternância entre eu quero dormir para mim não lembrar da minha dor, mas eu não quero acordar para mim não ter que senti-la quando eu voltar. Eu espero que você tenha me entendido. Pastor, por que você está descrevendo essas sensações? Porque eu já tive o início de depressão. Então, além dos livros que eu pesquisei aqui, por minha própria experiência, eu tenho a percepção de quem vivenciou isso, tá bom? Não adianta, aqui quem tiver com depressão e estiver me ouvindo vai saber, não adianta você tentar ficar dizendo para as pessoas que estão com depressão sobre coisas que elas não devem sentir, coisas que elas não devem fazer, sobre a pessoa que tá passando por uma situação dessa, e é esse meu objetivo hoje com você nessa live, ela quer mais ser compreendida do que alguém chegue tentando trazer uma solução, um pacote, algo ali já. Na verdade, ela quer ser ouvida. O que ela precisa naquele momento é de empatia, pelo menos inicialmente, ela precisa de empatia. E por que eu escolhi o Salmo? Porque dessa primeira live, eu quero, na verdade, mostrar para vocês algumas ideias que algumas pessoas ainda na igreja possuem em relação à depressão, tá bom? A primeira ideia que eu quero criticar, e eu vou usar textos da Bíblia para isso, é que crente nunca fica deprimido, tá bom? Crente nunca fica deprimido. Amados irmãos, qualquer crente, em qualquer idade, em qualquer situação, pode sim ficar deprimido. Ele pode ficar deprimido porque ele é humano, ele pode ficar deprimido porque ele está sujeito a circunstâncias de perda, ele pode ficar deprimido porque os grandes homens de Deus na história passaram por isso. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ficou deprimido. O Elias teve uma crise de depressão muito grande, conhecida. Uma boa parte dos salmos, inclusive esse salmo que eu estou lendo, a palavra depressão ela não aparece na Bíblia, mas os sintomas, as características de alguém deprimido aparecem, tá bom? Salmo de número 42. E o que a gente percebe é que os crentes parece que querem demonizar, querem chegar a uma conceituação sobre depressão como se nós fôssemos agora Superman no sentido de não sofrer impacto da vida. Crente que tem fé não é abalado, e eles pensam que porque crente tem fé em Deus, ele está numa redoma, Deus protege ele de todos os males, então depressão. Então essa primeira ideia, e aqui eu já indico um livro, para quem tem essa ideia, que é uma ideia perigosa, que é uma ideia espiritualista estranha. Leia o livro Crente Também Fica Deprimido. O nome do livro é Crente Também Fica Deprimido. Lota aí para mim, Josivan. Crente Também Fica Deprimido. Leia esse livro, eu recomendo ele para você. Então, qualquer pessoa pode ficar deprimida. Se crente não fica deprimido, então quer dizer que quem está deprimido não é crente? Eu pergunto. Está vendo como é falso esse raciocínio? Então, a primeira ideia que nós precisamos tirar da nossa cabeça é que crente não fica deprimido. Quando uma pessoa que está deprimida ouve isso, ela se sente mal. Você sabia? Porque ela fica naquele estado. Se crente não fica deprimido, eu estou deprimido, então porque talvez eu não seja crente. E aqui tem um grande problema. Pessoas que usam a frase crente não fica deprimido, elas aumentam o sofrimento de pessoas que estão em depressão. Porque quando a pessoa está em depressão, que ela ouve isso de alguém, seja de um líder religioso, seja de um amigo, seja de pessoas no ambiente ali prontas para serem hostis ou dizerem logo a causa, aí está o grande problema. Na Bíblia, os grandes homens de Deus passaram por isso. Jeremias passou, Davi passou. Então, era bom se todo mundo na igreja tivesse essa consciência, porque a impressão que eu tenho é que uma pessoa que fica deprimida hoje,
ela é mal vista. Parece que as pessoas têm uma ideia assim, ele está deprimido, então talvez seja porque a fé dele. Então, o primeiro ponto que eu já quero tirar, descartar como um dogma estranho que é destruidor, que é ofensivo, é que crente não fica deprimido. Sabe quem é qual é a única coisa que não fica deprimido? É um caco de vidro, tá bom? É um caco de vidro. Um caco de vidro não fica deprimido. Mas se você for ler a Bíblia, esse salmista aqui, ele diz que ele estava chorando direto, que ele faz nadar a sua cama em lágrimas. E aqui está o grande problema. Quem nunca passou por depressão, ou quem não entende o que é depressão, começa a fazer que nem os amigos de Jó, que é a pior coisa que a gente pode fazer. Frases prontas, análise sobre causa de sofrimento, em vez de compaixão. Pessoas com depressão precisam de ajuda. Elas não precisam inicialmente de julgamento, elas não precisam inicialmente de especialista. E aqui está uma coisa que eu não quero fazer nessas lives. Eu não quero começar oferecendo fórmula pronta, nem frases bonitas de autores conhecidos que parece que não percebem a dor de quem está passando. É muito fácil falar de doença você estando com saúde. Agora, falar de doença, sabendo o que é, entendendo como funciona, sabendo o que a pessoa sente, aí, meu amigo, é outra coisa, tá bom? É totalmente diferente, tá bom? Então, eu já vou passar para o segundo ponto. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês, tá bom? Crente que fica deprimido possivelmente deve estar em pecado. Quem já ouviu essa frase por aí? E o pior é que houve um processo histórico, né, de desenvolvimento do aconselhamento bíblico nos Estados Unidos, e alguns autores e alguns cristãos até hoje sempre associam a depressão ao pecado. Então, se eu estou deprimido é porque eu pequei. Então, todo mundo que está deprimido deve ter cometido algum pecado. E aí que está o problema. Por que está o problema? Na Bíblia, tem gente que estava deprimido, que não cometeu pecado, e que apesar disso, quando Deus foi tratar com ele, como Elias, Deus não chamou arrependimento. Tem um autor que o doutor Wilson Porte também vai falar, que é o Jay Adams. Ele vai cometer esse erro, tá bom? Jay Adams e alguns dos discípulos dele, porque Jay Adams está criticando a ideia de quem passa por depressão como um paciente, como alguém que é vítima. Ele, nesse caso aí, tá certo, mas temos que fazer uma correção. Crente que não comete pecado também fica deprimido, tá bom? Depressão não tem a ver só com o que eu faço de certo ou de errado. A conclusão que se chega é que quem está deprimido, então, basta se arrepender e ter fé que está resolvido o problema. E não é desse jeito. Por quê? Porque é possível que a gente, quando está deprimido, a gente comece a procurar problemas ou pecados que nem estejam associados à nossa condição, e que isso piore a situação. Porque depois eu confesso, eu tenho fé, eu vou para a igreja, aí eu começo a ouvir o que os especialistas falam. Resultado, eu descubro que depois que eu peço perdão, que eu creio, não resolve. E como é que fica a minha situação? Aí isso aumenta o desespero. Para você ver, depressão não é um problema simples. Você não pode encontrar a fórmula dela escrita num guardanapo lá. Olha, está aqui a depressão, está aqui a solução. Não é. Para você ver, depressão é um estado que a pessoa se encontra. E nesse estado que ela se encontra de tristeza, de agonia, eu vou usar adjetivos, tormentos, angústias, a sensação às vezes de um peso nos seus ombros, ela sente isso de manhã, ela sente isso à tarde, ela sente como se ela nem existisse, é uma sensação de quase inexistência que você tem quando você está em depressão. E o estado que você se encontra é tão estranho porque você se desliga das pessoas,
Alguém te convida para ir para a praia, as pessoas chegam para você e dizem assim, bora, eu pago, bora, é aniversário. E a sensação que você tem é que elas não percebem que você não consegue sentir energia nenhuma para fazer aquilo que elas estão falando. E o pior da depressão é que você tem a sensação de que não vai passar. E isso piora a tua angústia no presente para você transferir para o futuro. Olha, eu vou ficar assim, eu vou continuar assim. Eu estou apenas descrevendo o estado de alguém deprimido. Então, o primeiro ponto, Joslane já anotou, é: crente verdadeiro nunca fica deprimido. Uma mentira profunda, destruidora, que tem causado ferimentos no coração de muita gente depressiva. Segundo ponto, crente que fica deprimido deve estar em pecado. Observe bem, nós chamamos isso de reducionismo. Essa ideia de dizer que crente não fica deprimido, ela é como se ela colocasse o crente em uma condição de privilégio. Se eu sou crente, eu não fico deprimido. Engano e mentira. É só ler a Bíblia que você vai ver. Tá bom? Que isso não é verdade. Segundo, crente que fica deprimido deve estar em pecado. Meus irmãos, a gente tem que ter cuidado. Eu não estou dizendo que pessoas em pecado não possam ter, devido ao pecado, problema com depressão. Salmo 32 é um exemplo disso. O que eu estou dizendo é que nem sempre, ou uma boa parte das vezes, as pessoas estão deprimidas não por causa de pecado que elas cometeram. Tá bom? Então, nós temos que ter cuidado. Às vezes, eu já percebi isso em visitas, que tem irmãos que vão na casa de alguém deprimido, e a pessoa fica em casa, ela não quer sair, ela não quer ter contato com ninguém, não é verdade? E elas vão logo com as pedras na mão logo. Rapaz, eu vou lá, ele deve estar assim porque com certeza ele fez alguma coisa de errado, quem está bem com Deus não passa por isso. Como você me explica? O Elias passando por depressão, o Davi, nesse salmo aqui, o salmista descrevendo que está abatido, que ele está desesperado, que ele está triste, chorando. Como a gente explica isso? Passar por depressão não é algo antibíblico, nem algo anormal. Crente fica depressivo, mesmo que seja crente e mesmo que não esteja em pecado. Tá bom? Terceiro ponto aí é a ideia de que só fica deprimido quem é fraco espiritualmente. O irmão chega na tua casa e diz: meu irmão, se você crê em Jesus, só tu crendo, tu já vai ser restaurado. Então tá faltando fé em ti, tu tá fraco espiritualmente. Meu irmão, tem gente por aí que tem uma fé forte, que conhece muito a Bíblia, que ficou deprimido. Todas essas explicações erradas, todas, elas só aumentam o sofrimento de quem passa por depressão. Todas essas explicações erradas só aumentam o sofrimento de quem passa por depressão. Se você for ler o capítulo 14 de Marcos, você vai ver Jesus no Getsemane: a minha alma sente tristeza até a morte. A minha alma sente tristeza até a morte. Um homem sem pecado, um homem forte espiritualmente, um homem que confiava no Pai. Olha o estado que ele está no Getsemane. Eu não estou tentando, nessa noite, criar desculpa para alguém que está em depressão continuar no mesmo estado. O que eu estou dizendo é que essas ideias erradas não ajudam em nada a nós entendermos esse problema complexo, que tem múltiplas causas, que é a depressão. Tá bom? Então, o terceiro ponto é: quem fica deprimido só é quem é fraco espiritualmente. Tá bom? E eu já vi outros termos, que eu vou citar para você aí, que não faz parte de nenhum ponto, mas que serve. Ele está com frescura, por isso que ele está deprimido. Ele está com a cor da cabeça dele. Ele está fraco da mente dele, por isso que ele está deprimido. Meu irmão, o grande problema de quem está só olhando o outro sofrendo e não tem compaixão é que ele tem mais explicação. E aqui eu vou fazer uma comparação interessante. Os amigos da onça querem mais tentar te entender, dando explicação que ofende, do que se colocar no teu lugar,
ficar em silêncio para ouvir. E aqui está um detalhe: uma das melhores coisas que você pode fazer por um amigo seu que está com depressão é ajudar ele. Ajudar ele ouvindo. Meu irmão, eu já tive momento de aconselhamento pastoral que eu passei 2, 3 horas conversando com alguém que eu sabia que estava deprimido. Imagina aí você passar 2, 3 horas ouvindo alguém. Sabe o que aconteceu? Na hora que terminou o momento do aconselhamento, a pessoa estava chorando. E o que eu fiz? Eu não falei nada, eu não vim com versículo, eu não disse nada para ela. Sabe o que eu percebi? Que muita gente que está nesse estado hoje está precisando da nossa ajuda. Esse é um dos objetivos meus nessa primeira live. Desconstruir essas ideias erradas sobre depressão e também pensar nessa possibilidade da gente ajudar. É essa a ideia, ajudar quem está precisando. Pode ser algum amigo, pode ser alguém na tua família. Comece orando, se aproxime para ouvir. Não vá tentar ir lá com explicações, ou já com um monte de texto da Bíblia. Eu vou resolver hoje. Quando eu for lá, cuidado. Não se cura uma alma num dia e não se resolve tudo em um segundo. Deus tem o seu tempo para trabalhar, tá bom? E você entender que o problema não pode ser visto de forma simplista já é um bom começo para você conseguir ajudar pessoas que estejam nesse estado, tá bom? Eu acredito que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui ou já passaram ou estão passando. Meu amigo, a noite para quem está com depressão parece que não vai acabar. E o dia é tão ruim que você tem uma sensação de que ele não vai terminar. A relação do deprimido com o tempo, ela é de angústia. A relação do deprimido com atividades sociais é insosso, aquilo é insosso. Você come, mas não sente o gosto. Você conversa, mas não sente vontade de rir. Você sai de casa, mas o pensamento está distraído, vagueante. Meu amigo, é complicado, tá bom? É complicado. Primeira ideia, então, Josivane está fazendo os resumos aí, é crente verdadeiro nunca fica deprimido, tá bom? É uma mentira isso. Crente verdadeiro ou crente que fica deprimido deve estar em pecado. Outra mentira. Crente que fica deprimido é fraco espiritualmente. O que você vai me dizer de Charles Lambert Spurgeon, o príncipe dos pregadores? Um homem que com menos de 30 anos já conseguia reunir aí 6 mil pessoas numa catedral para pregar. Complicado, né? Você dizer que a fé de Spurgeon era pequena. Um homem que escreveu Os Tesouros de Davi, uma obra com mais de 3 mil páginas, e que tinha uma escola para treinar, um seminário para cuidar, para treinar homens que iriam cuidar de outras pessoas, pastores. Um homem desse seria classificado como tendo uma fé fraca, contando em pecado. Então, a depressão tem várias causas. Ela pode ter causa física, pode ter causa espiritual, causa emocional, mental. Por isso é que eu estou dizendo que é múltiplas causas, tá bom? Hoje eu quero me prender a essas explicações erradas, mas eu acredito que amanhã eu vou poder entrar com mais profundidade em relação a essas causas, tá bom? Vamos lá para outra ideia errada, que é uma ideia que a própria pessoa deprimida sente. Crente que fica deprimido está sendo castigado ou foi abandonado por Deus. Aqui eu tenho uma observação a fazer para quem está no momento de depressão. Às vezes eu não preciso ouvir uma pessoa dizer para mim: Deus está te castigando, Deus te abandonou. Às vezes eu sinto no meu coração isso. E aí que está o problema. Uma pessoa deprimida, ela transforma as sensações imediatas em verdades absolutas. Ela faz isso sem perceber, tá bom? Ela faz isso sem perceber. E aí que torna as coisas piores, né? Você tem a sensação de: meu Deus, por que eu tô assim e eu não vejo muita gente desse jeito? Meu Deus, eu vou ficar assim para sempre. Senhor, tu me abandonou. E aqui eu já tenho uma verdade bíblica para você, que está no versículo 5. Porque está assim tão triste, ó minha alma? Porque está perturbada. Quem não vai entender essa palavra aqui, estando em depressão? Perturbado. É esse o estado de alma que uma pessoa está com depressão. Mas sabe o que ele vai dizer no versículo 5?
ponha sua esperança em Deus. Você quer uma palavra de conforto? Deus não esqueceu de você. Deus não está te julgando ou te castigando. Deus sabe o que você está passando. E eu já uso o Novo Testamento para dizer para você: o Espírito Santo pode te consolar. O Paracletos de Deus está bem pertinho de você, para que você tenha o consolo de Deus necessário para passar por essa prova. Existe graça suficiente em Deus para fazer você passar por essa noite de trevas, por essas dores na alma, por essas angústias no espírito e ter vitória no final. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A mentira que o diabo contou, que você não vai passar por isso, não vai conseguir aguentar, não vai conseguir vencer, não é o que Deus diz para você essa noite. E o que Deus diz para mim essa noite? Deus te diz esta noite: sinta aí onde você está, essa palavra de Deus, que Ele vai te dar vitória. Sabe por que Ele vai te dar vitória? Porque Ele é o Deus que caminha conosco na angústia. O Espírito Santo está conosco, o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade, Ele consola. E esse salmo, meu amigo, é um consolo. Que esta noite, o peso que você tem nos teus ombros, você receba o refrigério de Deus. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu não estou dizendo que vai acabar tudo agora, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo para você agora é que a vitória de Deus, a vitória de Deus, a vitória de Deus chega no tempo certo, mas o consolo de Deus você pode experimentar agora. Tá bom? Mas pode experimentar agora. Meu irmão, você consegue entender que as coisas não estão tão simples, não são tão simples, não podem ser reduzidas ao nosso imediatismo. E aqui tem um outro problema. Quando a gente está deprimido, a gente quer logo, a gente quer no agora, a gente quer uma fórmula pronta, a gente quer um consolo, a gente quer logo que tudo se resolva. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Mas uma coisa eu digo para você: Deus, no tempo certo, nos dá vitória. Tá bom? Vamos continuar na nossa trajetória, desconstruindo essas falsas ideias sobre depressão. O nosso quinto conceito é que crente que fica deprimido deve sempre tomar remédio. Aqui eu entro num tema polêmico, né? Existem dois extremos. O primeiro extremo é: crente deprimido nunca deve tomar remédio. Cuidado com essa ideia. Existem problemas hormonais, existem problemas químicos no nosso organismo que trazem a necessidade de você tomar remédio, sim. E aqui eu tiro mais um tabu. Tomar remédio não vai tornar você tendo menos fé em Deus, sendo menos crente, ou dizendo que você está recorrendo a recursos humanos por incredulidade ou alguma coisa. Deus também deu sabedoria a médicos, a pessoas que podem lhe ajudar. E se, olha o que eu estou dizendo, se o seu caso for relacionado à necessidade de tomar medicação, crente que fica deprimido, aqui tem dois extremos. É eu achar que sempre tem que tomar remédio, porque eu sempre vou achar que todas as vezes é uma questão química. É um extremo. O segundo extremo é não tomar nunca. Dizer que não precisa tomar nunca. Não. Se eu sou crente, eu creio em Deus, então eu não preciso tomar. Tanto quem precisa tomar, quanto quem não precisa ter cuidado com o extremismo. Eu não tomo, eu confio em Deus e pronto, Deus resolveu tudo. Existem pessoas com depressão em estado crônico, que já estão sentindo, sim, desejo de suicídio, que precisam conversar com o seu pastor, que precisam ser direcionados a um profissional, que precisam tomar remédio, sim. Quando elas vão fazer exame, elas descobrem
que o nível de serotonina no seu cérebro já está baixo e que elas precisam de uma reposição hormonal, tá bom? Então, nesse caso, não espiritualize demais as coisas achando que isso aí é sinônimo de fé em Deus. Cuidado, tá bom? Por isso é que a gente precisa saber. Por isso é que um dos grandes segredos está em saber o que me ocasionou a depressão, para me entender que a ciência, que faz parte dessa graça comum, que deu sabedoria para médicos, e que Deus pode usar esses remédios para me ajudar, para me restaurar, e que eu vou poder sim voltar a um estado emocional e psicológico melhor, tá bom? O grande problema é que alguns crentes acham que se eles estiverem tomando remédio, eles são menos crentes. Eles acham que se estiverem tomando remédio, eles não tiverem fé em Deus. Cuidado, não vamos descartar o tratamento médico por causa de uma tentativa idealista, perigosa, tá bom? Isso é mais associado a uma interpretação errada do que a algo saudável que eu posso fazer, tá bom? Obrigado, Josvânio, o homem dos bons resumos, tá bom? Pastor, e o texto bíblico? Eu quero que você leia esse texto bíblico todo, para a gente entrar nele amanhã, tá bom? Mas eu não tenho mais coisa para falar para vocês aqui ainda. 6. Essa é a pior de todas. É a pior de todas. E eu acredito que talvez alguns de vocês já tenham ouvido por aí essa ideia. Crente que fica deprimido pode estar possesso. Olha a loucura. Pastor, fulano de tal deve estar bem possesso por demônio. Ou duas associações estranhas. É sempre dizer que depressão é do diabo, ou sempre dizer que depressão é pecado. Meu irmão, que o diabo se aproveita, o crente estando em depressão, isso é verdade. Mas nem toda depressão tem origem no diabo. O problema da gente é que eu faço uma crítica ao pessoal da batalha espiritual. Tudo por batalha espiritual, se é um pecado, ele não diz, fulano de tal está bebendo, então é um demônio ali que tem que ser repreendido. Não, fulano de tal está roubando, fulano de tal tem um demônio da inveja. Não transfira para demônios pecados pessoais humanos. E da mesma forma eu digo para quem está dizendo que depressão, toda depressão é porque alguém está possesso. Eu não vou descartar que uma pessoa oprimida, que é diferente, ela possa chegar a um estado de depressão. Pessoas oprimidas podem chegar a um estado de depressão, sim. Mas o que eu estou dizendo aqui é que nem sempre uma pessoa deprimida você tem que logo associar como algo ligado ao diabo. É o diabo, então fulano ali, o diabo venceu ele ali porque ele está deprimido. Cuidado com isso, tá bom? Cuidado com isso. Pastor, se eu poderia fazer para nós um resumo então do que o senhor está dizendo em relação a essas causas, eu vou repetir elas para vocês, que são mentiras, pensamentos errados. Crente verdadeiro nunca fica deprimido. Espalha critica essa ideia por aí à vontade, que é muito fácil criticar ela. Crente que fica deprimido deve estar em pecado. Tem gente santo, e aqui eu faço uma observação sobre esse ponto, muitos santos de Deus, na história da igreja, tinham problema de depressão. Tá bom? Muitos santos de Deus. Pesquise que você vai ver. Crente que fica deprimido é fraco espiritualmente. Gente forte também fica. Crente que fica deprimido está sendo castigado, abandonado por Deus. Quem está, às vezes, sente isso. Mas nem sempre o que tu sente é verdade sobre Deus, é verdade de Deus em relação a ti. Crente que fica deprimido deve sempre tomar remédio. É isso que uma boa parte dos psiquiatras pensam, né? Que sempre deve tomar remédio. Algumas vezes corrigir hábitos, tá bom? Algumas vezes modificar pensamentos, resolver alguma questão de conflito que pode ter colocado amargura no teu coração, tá bom? Pode ajudar muito, em relação a... o Jefferson está pedindo para me colocar no Instagram. Eu vou colocar esses pontos no Instagram, Jefferson, para ti, tá bom? Para todo mundo, eu vou colocar no Instagram, tá bom?
Deixa eu colocar aqui uma diferença necessária, tá bom? E algumas perguntas de avaliação que podem me ajudar muito para você perceber o que tipo de atitude ou que tipo de situação pode levar você a se predispor a uma depressão, tá bom? Só lembrando, amanhã eu vou trabalhar mais isso, mas depressão tem causa genética, depressão tem causa em situações da vida, tem baques emocionais, relacionamentos, tá bom? Até mulheres que às vezes têm bebês, depois que tem neném, ela pode ter depressão pós-parto, tá bom? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês aqui. Essas perguntas vão ajudar vocês em relação a perceber aí que tipo de situações podem nos predispor em relação à depressão. A primeira pergunta é: se você torna alguém, além de Deus, o centro de sua vida e perde tal pessoa, você se sentirá isolado e sem propósito, tá bom? Essa primeira observação aí. Por que essa primeira observação? Algumas vezes, eu vou usar um exemplo de relacionamento, alguns jovens entram em namoros que eles fazem tudo girar em torno da namorada e do namorado. Com excesso de ligação emocional, eles se predispõem a passar por situações assim. Quantas pessoas em igrejas eu já vi arrasar depois de término de namoro, porque não conseguiram lidar bem com o relacionamento, não deu certo, e hoje estão muitos anos ou tempos sem se recuperar. A gente tem que ter cuidado, tá bom? Tem que ter cuidado. Uma outra questão aqui que pode também, que é uma observação específica sobre depressão, é: se você está irado e não pratica perdão, você pode facilmente entrar em depressão. Qual é a fórmula aí? Fórmula que eu falo no sentido para compreender. Tristeza mais ira pode causar depressão. O que isso significa? Se eu tenho no meu coração uma ira, um ódio de alguém, isso pode me levar ao estado de depressão. Tá bom? Então aí nesse caso, nós começarmos um processo divino de restauração, de perdão, de liberação de perdão, com a graça de Deus, pode ajudar em relação ao estado que a gente se encontra, tá bom? Pode ajudar em relação ao estado que a gente se encontra. Nós estamos chegando a 11 horas aí, mas antes de eu terminar, eu quero fazer algumas observações necessárias que servem para a gente resumir os pontos que eu trabalhei hoje. O que seria resumir esses pontos, pastor? Eu vou dizer para vocês aqui os 3 pontos que resumem eles todos. O primeiro é: não reduza tudo ao físico, tá bom? Não reduza tudo ao físico. Basta, tomou remédio, resolveu tudo. Não, nem toda depressão tem causa física, tá bom? Tem causa física. Não reduza tudo ao espiritual. Quem faz isso é quem precisa às vezes tomar remédio, não toma. Às vezes quer espiritualizar demais. A gente tem que ter cuidado, tá bom? Algumas vezes tem gente que tem problema mental na igreja, ou alguma outra espécie de problema, e a gente, alguém tem esquizofrenia, algum problema assim, a gente quer chamar de possessão. Pastor, o que eu vou fazer então? Eu vou dar uma citação para você do Dr. Martyn Lloyd-Jones, e aqui eu indico um livro para você. O primeiro livro que eu indiquei foi Crente Também Tem Depressão. Lembra? Crente Também Tem Depressão. O Josivânio está anotando ali, né? O primeiro ponto, Josivânio, é: não reduza tudo ao físico. O segundo ponto, para completar os pontos aqui, é: não reduza tudo ao espiritual. Nota aí, Josivânio. Não reduza tudo ao espiritual. O terceiro ponto é: não reduza tudo ao mental. Quando é que se reduz tudo ao mental? Não, senhor, aprender alguns princípios aí, basta eu pensar positivo e resolve. Sabe o que você descobre? Que você pode pensar positivo em um momento, mas logo depois de 10 minutos você está do mesmo jeito. Tá bom? Não é só isso. Gente, depressão não é um probleminha para eu, numa frase num livro de motivação, pronto, estou curado, estou restaurado. Não é assim. Tá bom? Não é assim. Eu vou ler
Esse segundo livro que eu vou indicar para vocês chama-se Depressão Espiritual. Ele é um dos famosos livros do doutor que eu gosto demais, Martyn Lloyd-Jones. Você vai sempre ouvir esse nome, Martyn Lloyd-Jones. Os crentes não entendem, olha que interessante, os crentes não entendem como os reinos físico, psicológico e espiritual se interrelacionam, porque Satanás confunde os limites. O que isso quer dizer? Tem problema que é físico. Você quer um exemplo? Às vezes o que eu preciso é descansar um pouco, é mudar minha rotina, é dormir melhor e me alimentar melhor. Aí eu penso que eu estou mal espiritualmente. Aqui eu faço uma observação que eu vou explicar muito bem ela amanhã. Como eu me sinto, como eu penso e o que eu faço estão relacionados. O que eu penso afeta o que eu sinto afeta o que eu faço eu faço afeta o que eu sinto e o que eu penso. Nós não estamos reduzidos nem ao pensar só, nem ao sentir só e nem ao fazer. Tá bom? Não podemos ser reduzidos a um aspecto, tá bom? Vou continuar aqui. Muitos dos nossos problemas são causados porque pensamos que o problema olha que interessante. Pensamos que o problema é espiritual quando ele é físico. Preste atenção. Tem gente que está com um problema físico e pensa que é espiritual. E isso só atrapalha. Por quê? Porque eu penso... eu estou nessa situação porque eu pequei contra Deus. Porque antes do meu casamento... Deixa eu te explicar uma coisa. Os teus pecados, Jesus já perdoou. Tem coisas que acontecem na tua vida hoje que não tem relação com algo que aconteceu. Tá bom? E aqui está um detalhe estranho ao mesmo tempo. A gente precisa ter discernimento para compreender o que a gente está passando. E aqui eu tenho um detalhe interessante nesse salmo, que ele vai falar da face dele, tá bom? Uma pessoa em depressão, algumas vezes, ou em geral, ela tem um semblante decaído ou de tristeza que às vezes nem ela percebe. Desculpe. Quem às vezes está nesse estado não percebe, tá bom? E ele diz, ou pensamos que é físico, quando na verdade é emocional ou espiritual. Quer dizer o quê? Existe o físico, existe o emocional e existe o espiritual. Eu não posso misturar os três. Nesse livro você vai gostar dele. Ele fala mais sobre isso de forma mais profunda. Tá bom? Nós já estamos chegando aí a o quê? Faltando mais ou menos 10 minutos para a gente terminar. Tá bom? 10 minutos para a gente terminar. Amanhã, a minha ideia com vocês amanhã. Hoje eu trabalhei só as ideias erradas. Amanhã eu quero trabalhar melhor causas. Quero trabalhar melhor, ver se consigo chegar em consequências, tá bom? Ou ver se consigo já chegar em uma compreensão melhor sobre o que é. Mas eu também posso entrar com vocês, já para ir antecipando. Pastor, como o senhor chamaria o que o senhor explicou aqui no começo desses vídeos? Causas ou ideias falsas a respeito de depressão, tá bom? Causas ou ideias falsas a respeito de depressão, tá bom? O que o senhor pretende falar com a gente amanhã? Se eu falei hoje sobre as causas falsas ou ideias falsas, amanhã eu quero falar sobre as ideias verdadeiras, tá bom? Já estamos chegando perto de finalizar aí, faltando poucos minutos, mas eu quero dar alguns conselhos, alguns direcionamentos para vocês aqui. Durante essa semana toda, eu sei que você conhece familiares que estão em depressão. Talvez você não vai ter como conversar com ele pessoalmente, ou ela, tá bom? Algumas dessas pessoas já estão fechadas. Elas já foram ou feridas, ou criticadas, ou ridicularizadas. E aqui estão as piores coisas que você pode fazer porque está com depressão. Expor a pessoa ao ridículo. Tornar aquela doença dela, aquele problema que ela está enfrentando, como algo banal. Então, o pedido que eu faço, em muitas cidades do Brasil, muitas pessoas estão sendo levadas ao suicídio por causa de depressão. Tá bom? Às vezes você vê aquele rapaz, aquela jovem, chorando,
ou talvez até mesmo em público sorrindo, mas você não imagina a luta interior que ela tem, a batalha que ela enfrenta durante anos, tá bom? Que algumas pessoas elas sentem até vergonha dos outros saberem. Parece que é um estigma, né? Fulano tem depressão, a gente olha assim. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Vamos passar a semana em oração por pessoa nesse estado. Tem muita gente nesse estado de depressão e nós precisamos orar por essas pessoas. Se você puder, peça direcionamento também de Deus para você ajudar essas pessoas. Uma das coisas mais impressionantes que você pode ver na sua vida como cristão é você começar a perceber que Deus pode usar você, que já passou por depressão, para ajudar a gente que está com depressão. Ou orar, ou se identificar, ou ouvir. Olha uma coisa incrível. Os amigos de Jó passaram dias, 7 dias, praticamente ali, inicialmente. Foi a melhor coisa que eles fizeram. Eles praticamente fizeram a melhor coisa que eles deveriam ter feito sempre. Então, eu não trouxe uma fórmula pronta para você essa noite. Eu não trouxe respostas fáceis para você essa noite. O que eu trouxe foi uma crítica a ideias erradas e estranhas, mas eu trago também uma mensagem de esperança. E essa mensagem de esperança, ela vem da minha própria vida. Eu quero já encerrar falando com você sobre isso. Eu passei por uma depressão muitos anos atrás. E eu quero dizer para você que o meu caso não era um caso de tomar remédio, não era um caso associado a nada em relação a precisar, tá bom, de medicação. Pelo menos no momento foi o que eu compreendi. Mas quem me curou foi a graça de Deus. E o que eu entendi é que não importa o que você passa, todas as pessoas que enfrentaram depressão na Bíblia, Deus se aproximou, Deus ajudou, Deus o guiou, Deus consolou, Deus direcionou. E eu tenho uma palavra final de Deus para você sobre isso. Deus pode lhe ajudar, lhe direcionar, lhe fortalecer, lhe restaurar. E era uma coisa que era difícil no momento que eu estava passando eu acreditar, mas que no último suspiro da sua alma eu quero que você acredite esta noite. Gente, viver com a sensação de que você vai morrer é uma das piores coisas que tem. A sensação de que você vai dormir e não vai acordar. A sensação de que você vai acordar e vai ter que enfrentar dor no seu coração como algo permanente. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus que me restaurou, o Deus que restaurou os seus servos na palavra, é o Deus que essa noite fala com você e diz para você esta noite: eu continuo tendo o poder de restaurar você, de restaurar a tua vida. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No seu último suspiro de dor, de lágrima, de desespero, deixe essas palavras de consolo, de graça entrar no teu coração. O Deus que criou os céus e a terra, Ele cuida de você. Ele sabe o que você está passando. Por isso é que eu trouxe essa palavra para você. Porque eu sei que muita gente está atordoada, agoniada, desesperada, em pânico, praticamente já perdeu o controle alguns sobre si. Mas o que eu quero dizer para você é que o Deus da Bíblia, Ele é real, Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é restaurador. Tá bom? Nós estamos chegando ao final da nossa live. Quero mandar a paz aí para a irmã Kerliane, para o irmão Josivane, para o Paulo Vitor, tá bom? Para o Ailton. Quero mandar para a Ana Caroline, para a irmã Mariene, para o Aragão, o Rafael também, que está aqui, mas está aqui também hoje. Ele veio participar da live presencialmente, para a Naesle, a Elineuza. E pelo que eu percebi, gente, nessa conversa que eu tive com vocês aí, aqui, muita gente está precisando de ajuda. Tá bom? Muita gente está precisando de ajuda. Nós não vamos tratar só sobre isso hoje, amanhã também nós vamos falar sobre isso. Então divulgue, compartilhe. Algumas pessoas pediram para mim criar um canal no YouTube. Eu criei um canal no YouTube, chama-se Mergulhando na Palavra. Então Elineuza,
a Ruth, tá bom? Estão convidados para se inscrever no canal lá, Carol, Chaves, Marcos Sena, tá bom? O povo todo aí que tá na live aqui tá convidado para se inscrever lá. Essa live vai ficar salva lá, tá bom? Eu baixei um aplicativo, eu vou salvar essa live, vai ficar no meu YouTube. Caso você depois queira, você pode assistir de novo, acompanhar, tá bom? Todas as lives vão ficar salvas lá. E depois eu vou colocar novas mensagens. Neuza, eu vou estar orando sim pelos enfermos, tá bom? Dona Cotinha, um abraço para Dona Cotinha, minha vizinha, a Suelen, sua filha também, a irmã Bernadette, Deus abençoe. Deus abençoe o povo que tem, a irmã Márcia, os irmãos que têm compartilhado, mais de 10 pessoas compartilharam o tema da live. Eu vou mudar só a data, né? Eu vou botar o dia de amanhã e o horário, mas você pode compartilhar de novo, compartilhar com seus amigos, tá bom, irmãos? Meu tempo já vai acabar, já o Instagram manda mensagem para mim. Irmão Cleito, Deus abençoe, o Henrique, Deus abençoe. Também, deixa eu ver aqui que eu não falei ainda. Deixa eu ver. Aline, Fernando, Deus abençoe, tá bom? Alguém que por acaso não disser o nome, porque é Guterres, não é isso? Guterres? Guterres, Deus abençoe também. Deus abençoe todos vocês, a Juliana, tá bom? Deus abençoe, eu acredito que quem está aqui, o Diogo também. Deus abençoe vocês, gente. Não tem como dizer todo mundo. Se eu tiver esquecido de alguém, o Jefferson, se eu tiver esquecido de alguém, me perdoe, tá bom? E quem pudesse escrever lá, a minha ideia é comentar as revistas da Escola Bíblica. Colocar análise bíblica, temas como esse, lives para ajudar, tá bom? Lives para ajudar. O Danilo apareceu, tá bom? Depois eu vou poder colocar mais conteúdo, mais materiais, tá bom? Eu tô vendo o Ailton dizendo aqui, Deus abençoe, Ailton, continue orando por nós, gente, pra gente continuar com essas lives. Eu durante muito tempo eu fiquei meio que retraído em relação a fazer live, mas com muitas respostas, muitos irmãos mandando mensagem para mim, muitos irmãos agradecendo e tal, eu resolvi continuar, tá bom? O Ramon também, Deus abençoe o Ramon, Deus abençoe aí o povo da casa da Wanda aí, de São Bernardo, tá bom? Os irmãos lá de Lago da Pera também, a Poli, Deus abençoe a irmã Maria Ivonete, minha aluna ali da Beth Racan, Deus abençoe. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês durante essa 1 hora. Eu espero ter ajudado, eu espero ter, nessa primeira aqui, ajudado em relação ao conteúdo, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês o meu canal, tá bom? O link do meu canal. Coloca, Rafael, tem como colocar o link do canal? Deixa eu ver aqui, o nome do meu canal é Mergulhando na Palavra. Mergulhando na Palavra. Um abração, Josivânia. Mergulhando na Palavra, tá bom? Para alguns de vocês eu já enviei. Então, pela quantidade de pessoas que entrou hoje, que foi muito mais do que entraram nos outros dias, eu percebo que é um tema necessário, tá bom? Daniel, Lucas, Avelino Tamar, Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe vocês, tá bom? Muitas pessoas eu conheci hoje, por conversa, muita gente indicando para outros e para outros, eu agradeço, tá bom? Muitos irmãos aí vieram falar comigo no PV, tá bom? Eu respondi a eles e se sintam abraçados aí, tá bom? Já o Instagram me avisa aqui que já acabou meu tempo, tá bom? Infelizmente a live de ontem não ficou salva. A live de ontem da Escola Dominical não ficou salva, tá bom? Valeu, Diogo. Deus abençoe vocês. Estou encerrando e conto com a oração de vocês, tá bom? Amanhã a gente volta. Qual é o tema de amanhã? Ainda é o cristão e a depressão, só que vamos continuar no assunto. Hoje foram as falsas causas ou explicações, amanhã são as verdadeiras. Deus abençoe. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo que permaneça com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre, tá bom?
Vou colocar a irmã Mariene, as perguntas também, como outra vez no exercício eu coloquei, tá bom? Eu vou colocar algumas perguntas que você pode também se avaliar em relação a isso. Meu tempo está acabando, 13, 12. Valeu, Ritinha. Deus abençoe. Vou deixar salva a live, Jarlene, Marcos Sena.